Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática telejornal. Lembra das últimas aulas que a gente está sempre conversando sobre comunicação, sobre os meios aí de comunicação, como a gente acessa aí as informações, as formas de informações, os tipos, né, textuais aí que a gente encontra quando a gente vai nessa busca aí por informação. Informação que é comunicação, comunicação que é tão atual no mundo, né? Eu posso dizer assim de uma forma assim que no mundo nosso, a comunicação entre as pessoas, não só próximas, mas também de forma distante, é muito fácil por conta da tecnologia. E comunicação que é importante, tanto verbal como escrita. A gente trabalha sempre aqui, sempre conversando, interagindo. E falando em interação, falando em se conhecer, em comunicação, vocês assistiram aí na chamada daqui, antes de começar as nossas aulas aqui do quarto ano, nossas aulas, porque a aula de língua portuguesa é a primeira, vem seguida aí da professora Márcia de matemática, depois com a professora Sinara. Vocês viram aí as formas, assistiram aí os caminhos, as professoras aqui do Educa Recife, ensinando, mostrando para vocês como acessar as nossas aulas para vocês assistirem. Tem através da TV, tem o YouTube, as aulas depois são postadas lá no perfil do Educa Recife no YouTube e tem um aplicativo que você poderá assistir as aulas tanto no ao vivo como também as reprises. E no aplicativo também você encontrará o nosso chat, sim, no chat é onde tem um professor, uma professora na interação com vocês. Vocês participam das nossas aulas, vocês fazem aí, podem falar, perguntar, responder, vocês dizem aí qual é a escola e a gente assim vai se conhecendo. Para baixar o aplicativo, aproxima a câmera do seu celular e nesse QR Code que está aparecendo no cantinho da sua tela e ele vai direcionar você lá para o aplicativo. Quem está no nosso chat fazendo essa interação, que vai aqui participar comigo da nossa aula de língua portuguesa de hoje, é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora Márcia e saber se vocês já estão conectados aqui com a gente. Olá, professora Eli. Olá, estudantes. É sempre um prazer estar aqui juntinho com vocês. Então, vamos nos animar, vamos chegar juntos para a gente assistir assim a essa aula. Vai ser maravilhoso. Então, chega juntinho. Chega juntinho aí. E cadê o nosso personagem que veio aí acordar vocês? O nosso personagem aí, o Carijó. O Carijó ainda aí, transvestido com a bandeira do Brasil, porque estamos aí em período de Copa. O Brasil foi eliminado. Acontece, nem sempre se ganha. Mas também é preciso saber perder. Mas a nossa torcida aqui, né, pelo nosso país, o Carijó está aí reforçando aí o apoio aos nossos jogadores. E telejornal, vocês aí acompanhando, como eu falei, da Copa, a gente está aí tendo aí sendo transmitido através do telejornal. Tele vem aí associado à televisão, a gente está acompanhando tudo que acontece nesse período de Copa, já que é algo que está assim em ascensão, está na mídia, está no momento. Então, você vai acompanhando os telejornais e eles sempre ali falando de um tema que está abrangendo, né, que é de interesse das pessoas, podemos dizer assim. E o telejornal, né, televisão, e o jornal, quer dizer que é um meio de comunicação através da televisão. Tem um jornal, a gente conversou uma aula passada sobre isso, né? Que a gente estava conversando sobre comunicação. E que vocês também já devem ter estudado nas aulas de história, que lá, o primeiro meio de comunicação em massa assim, que alcança várias pessoas,
que alcança o maior número de pessoas, a gente fala de comunicação em massa. Telejornal é uma delas. Todo mundo, eu acho que acredito que existe uma televisão na casa de cada pessoa, até mais de uma televisão. Existem pesquisas aí que apontam assim, que existe até mais de uma televisão por cada casa. E o primeiro meio lá de comunicação que eu estava falando no início, comunicação em massa, foi o rádio. Mas o rádio, ele era apenas para se ouvir. E tinha jornais, tinha esse meio aí de comunicação, de passar a informação, o que está se acontecendo de uma forma geral, aí comunicar as pessoas. E tenha também até novela através do rádio, existe isso também. Mas hoje em dia existe a TV, que é aí que já foi em preto e branco no seu início. Hoje em dia ela é colorida. Isso também é uma forma de comunicação através aí visual, não só de ouvir, mas também é visual. O visual fala também, a gente aí aprendeu a linguagem não verbal, a visão visual também é muito importante. Ele fala aí, ó, você costuma assistir os telejornais? Ele faz essa pergunta aí para você. O telejornal, como eu disse, a gente liga lá a televisão, tá lá. Tem alguns locais que são da minha cidade, da sua cidade, se você que está assistindo esta aula mora em uma cidade diferente, que não seja a cidade do Recife. Então, tem os telejornais locais e tem o nacional. O nacional que se refere a tudo o que acontece no país. O telejornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada à televisão. Tele, como eu falei, referente lá à televisão. E é uma prática de jornalismo aí que o profissional tá lá na TV passando a informação. E então, quando a gente liga a TV, existem canais até, alguns que a gente chama de canal fechado, que é os canais por assinatura, onde eles passam o telejornal, não só em um horário específico, mas eles ficam o dia inteiro. Você ligar lá, tem um telejornal específico para passar o dia inteiro, só passando, comunicando informações, coisas locais que acontecem, específicas de uma cidade, como também aquilo que acontece no mundo. Existem telejornais assim. Eu lembrei agora que tem no canal que a gente chama de canal fechado, que é as TVs por assinatura. Não lembro se tem um canal assim na TV aberta, aquela que você liga a TV aí na sua casa e não precisa de uma assinatura. Acredito que não, mas se você conhece, fala lá no chat. Eu posso não estar lembrada, posso não conhecer, mas você conhece. Telejornais são programas que duram entre segundos e horas. Vocês já viram os segundos que ele está se referindo aí? Vocês já tiveram assim um momento, já observaram, de vocês estarem na frente da TV e, de repente, aquela programação que você está assistindo, ela é interrompida porque tem uma notícia urgente que precisa ser passada ali. Alguém aparece, o telejornal, que geralmente passa em um horário específico, ele interrompe ali aquela programação que você está assistindo para dar uma notícia. Existem esses momentos, sim. Existe um que é de um canal específico, ele tem até uma trilha sonora, não é? Que isso as pessoas fazem memes, brincadeiras, né? Que a gente chama os memes, né? Que eles fazem assim uma paródia através daquele som. Vocês já viram isso, já sabem do que eu estou falando, ao que eu estou me referindo, que é essas notícias urgentes, essas chamadas urgentes. Está acontecendo ali algo muito importante na sua cidade, no mundo de uma maneira geral, no país de uma maneira geral. Então, aquela programação é interrompida, normal ali da TV, para fazer essa notícia, fazer essa comunicação, passar essa informação para você que está ali assistindo. E que é por isso que duram entre alguns segundos. Dura aí um segundo, não é o telejornal inteiro, é só
um momento para se passar uma informação importante de algo que aconteceu ou está acontecendo. E alguns que duram horas, aqueles que eu falei, citei, alguns têm um horário específico dentro da programação do seu canal ali, e ele tem um horário para começar e tem um horário para terminar. E alguns podem durar, como eu falei, o dia inteiro, ele é específico, ele existe para isso, para passar o dia inteiro conectado a passar informações, transmitir as informações do que tudo que está acontecendo naquele exato momento. Divulgam notícias dos mais variados tipos. A gente conversou aqui outra vez que existem telejornais, que existe comunicação, formas de comunicar de várias formas. Elas especificam muitas vezes as áreas de educação, áreas de esporte. Sim, existem telejornais, se você acompanha, se você assiste, você deve já ter assistido aí que tem telejornais que são específicos por área. E o esporte é uma delas, principalmente agora, nesse período da Copa, estão ganhando mais destaque, digamos assim, mais tempo de transmissão. Utiliza-se de imagens, sons, geralmente narração por um apresentador chamado de âncora. A gente chama ali aquele apresentador fixo, porque geralmente eles são fixos ali naquela bancada do telejornal, eles são chamados de âncora. O gênero jornalístico tem como principal característica a integração entre o leitor e o jornal. Aquele ali que faz essa conexão, essa integração entre ambos. Sendo que essa modalidade requer um tipo específico de linguagem. Lembra que a gente estuda aqui os textos, os tipos de textos, os gêneros textuais. A gente faz essa observação tanto na definição como através da leitura dos tipos de gêneros textuais. A gente vê que existe uma linguagem específica. Voltando sempre batendo, né, naquela tecla, como é bom estudante do 4º ano, sua leitura, ampliar aí o seu vocabulário, isso ajuda. A chamada de linguagem jornalística, existe sim uma linguagem jornalística, que é um texto aí mais escrito, mas de uma maneira formal, podemos dizer assim. Você percebe que a gente já fez aqui essa comparação de um texto jornalístico, um texto científico e uma receita de bolo. Não são escritos da mesma maneira. A linguagem ali, a escrita é muito específica para cada um. Encontra-se elementos ali, precisa-se assim ser para o entendimento que é diferente. A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos aí, a gente se baseia aí em alguns, são eles: objetividade, a gente bate muito também nessa tecla aí da objetividade, da clareza, pois quanto mais objetivo for o seu texto, quanto mais clara for a sua informação, a informação que você quer passar, mais aí o seu interlocutor, o seu leitor vai compreender, vai ser de fácil interpretação. A linguagem jornalística deve ser objetiva. A mensagem deve ser transmitida de maneira clara, entendeu? Porque é fácil para a interpretação, é fácil o seu entendimento. Quanto mais objetivo, mais claro, mais específico sobre o que a informação quer passar, mais fácil o seu entendimento. A fim de que sejam evitadas diferentes interpretações, isso mesmo. Um texto mal escrito, que traga aí uma dualidade, pode causar uma interpretação equivocada daquela mensagem ali, daquela informação que se quer passar. Isso é muito importante na comunicação, a maneira que você escreve, a sua escolha na hora da escrita. E a dificuldade do leitor, o leitor pode encontrar justamente se não estiver muito claro ali a escrita, o objetivo, ele tem uma dificuldade, ele encontrará dificuldades em compreender aquilo que está sendo dito ou que possa estar sendo lido. Simplicidade. A linguagem jornalística deve prezar
por termos aceitos no registro formal da língua, evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos, coisas que as pessoas não têm o hábito de usar, que não faz parte do cotidiano. A gente viu aí, eu acho que foi uma aula sobre verbos, que eu falei, não, voz, eu acho que foi voz. Não é tão usado assim, existe aí esse tipo de verbo, essa classificação. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa escolha aí para ficar a mensagem clara e ser uma linguagem, uma palavra, podemos dizer assim, a escolha da sua palavra a ser colocada, que seja de uma forma em que faça parte do cotidiano e que as pessoas interpretem. Imparcialidade, deve evitar expressões que denunciam a opinião de quem escreve a notícia para que o leitor possa fazer seu próprio juízo. Lembrar que é fato, não é opinião. E valor sobre aquilo que está expresso no jornal. Empatia com o leitor, a linguagem jornalística deve projetar no leitor o sentimento daqueles que estão envolvidos na notícia. Universalidade, os fatos narrados devem ser de interesse geral, evitando assuntos que sejam de pouca relevância para a sociedade. Geralmente, o que se quer atingir é a sociedade de uma maneira geral, as notícias, o telejornal especificamente falando. No telejornal podemos encontrar notícia, reportagem. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, sim, ainda existe a notícia, o jornal no rádio. Pergunte aí a seus pais se eles conhecem algum, você pode não ter o hábito de ouvir, mas ainda existem pessoas que gostam de ouvir o rádio. Internet, que é muito usada a questão da tecnologia, dentre outras formas. As notícias podem ser de textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando espaço e os personagens envolvidos ali. A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, vinculado a meios de comunicação, que a gente viu aí o exemplo de jornais, revistas, rádios, internet. Esse tipo de texto tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Aí ele deixa por conta dos leitores a criação de uma opinião. Possui uma função social muito importante, que é formar justamente essa opinião no seu leitor. Nosso momento da atividade de hoje, assista um telejornal e faça essas observações. Escolha uma notícia, descreva no seu caderno e assim você pratica a sua escrita. Lembrando de quando você escrever seu texto, ler, reler, para ver se você observa sua coerência, se não tem ali alguma palavra escrita de forma errada. Nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui, mas o nosso dia letivo está apenas começando. Eu aguardo vocês para um próximo momento, meus amores. Até a próxima. Tchau!